Vamos continuar a leitura e comentários do artigo Tratamento da água de poço antes do uso na aquicultura, parte 4, de autoria de Eric Cassiano, da School of Forest Resources and Conservation da Universidade da Flórida. Tá? Vamos falar agora sobre biofiltração, ou seja, a filtração biológica, tá? A filtração biológica. Vamos ver aqui. O uso de organismos vivos para remover contaminantes da água é conhecida como biofiltração, tá? O biofiltro é um meio de filtragem, tá? Tais como argila, plástico ou mesmo pedras, né? Onde micro-organismos aderidos a esse meio se aderem a esse meio e, através de processos naturais, detoxificam materiais perigosos da água que se movimenta através deles, né? O, o exemplo mais conhecido são as bactérias nitrificantes, né? São bactérias sésseis, elas necessitam de um meio de aderência, tá? Para que elas se fixem, e é a condição natural em que elas se desenvolvem, tá? Elas necessitam de um meio de fixação ou de aderência. A biofiltração pode ser usada para remover compostos nitrogenados tóxicos, tais como amônia e nitrito das águas subterrâneas, certo? Então seria interessante determinar a concentração de amônia e de nitrito, e mesmo de nitrato dessas águas de poços, para ver se não seria importante tratar essa água com um filtro biológico, né, com um reator biológico, com um biofiltro, antes do bombeamento dessa água para os tanques de criação. Embora as águas subterrâneas possam conter nitrato, as concentrações geralmente são baixas, de tal forma que o nitrato não é considerado perigoso para os animais aquáticos ou para os sistemas de aquicultura. Tá? O nitrato é o seguinte, ele só vai ser tóxico em concentrações bem maiores do que amônia e nitrito, né? Amônia 1 miligrama por litro já estressa. Nitrito 0,5 miligramas. Nitrato você tem que ter 50 miligramas por litro ou mais, tá? E o Cassiano está dizendo aqui que geralmente não tem acúmulo de nitrato, mas não custaria nada checar, tá? A, a biofiltração, né? A dimensão, a magnitude desse biofiltro necessário para tratar essa água vai depender do seguinte: concentrações de amônia e nitrito, claro, né? Se você tem fontes de água de poço que geralmente tem concentrações altas de amônia e nitrito, você precisaria de filtros maiores, né, para o tratamento dessa água, certo? E vai depender também do desenho do sistema de aquicultura, se é um sistema baseado em troca d'água, ou seja, se é um sistema aberto, ou se é um sistema fechado em que você não troca água, você só faz reposição de água para manter o nível inicial, tá? Se é um sistema aberto, aquele efluente do tanque que você descarta vai remover bastante amônia e nitrito. É uma forma eficiente, apesar de não ser ecologicamente correta, né? Se você não fizer um tratamento e recircular ou devolver para a natureza tratado, você consegue eliminar muito amônia e nitrito quando você troca a água. Isso não acontece nos sistemas fechados, você fica com a mesma água por um longo tempo, tá? Então a tendência é que esses compostos tenham concentrações, se não houver um tratamento, né? A tendência é que esses compostos químicos acumulem. E depende também da espécie animal, se é uma espécie mais rústica, tolerante ou mais sensível. Em sistemas abertos, baseado em troca d'água, tá?
Mesmo níveis baixos de amônia na água subterrânea podem causar problemas crônicos para os sistemas de produção de aquicultura. Tá? Vamos ver o que é isso aqui. Isso aqui, pessoal, é um pouco diferente do que eu estava falando anteriormente, né? Que no sistema aberto, quando você libera efluentes, você elimina amônia e nitrito em grande parte, né? Principalmente se for água de fundo, que apresenta concentrações maiores, porque as concentrações de oxigênio são menores. Aqui ele está falando o seguinte, quando você tem entrada de água sem tratamento, tá? Mesmo esses níveis baixos de amônia podem ser problemáticos, né? Principalmente se você estiver trabalhando com as espécies mais sensíveis. Esses níveis podem até não causar mortalidade, mas eles podem inibir o crescimento animal e a reprodução, enquanto vão diminuir também a resistência desses animais ao estresse, vão diminuir a resistência desses animais ao estresse e podem comprometer o desempenho geral do sistema, tá? Então, assim, seria interessante você, mesmo níveis baixos de amônia, seria interessante você tratar, né, no biofiltro essa água para remover essa amônia para depois bombear para o tanque de criação, né? E não simplesmente fonte diretamente para o tanque de criação. Passar antes, né, por uma unidade de tratamento, certo? Nos sistemas fechados, baixos níveis de amônia na água subterrânea vão provavelmente causar a morte, podem levar até a morte nesses sistemas. Se não for feita a biofiltração dessa água, tá? Só um minutinho aqui. É o seguinte, se você tem um sistema fechado, como a gente estava falando antes, né, um sistema de recirculação, a tendência é que as concentrações dos compostos químicos aumentem. Então, se você tem uma concentração baixa na água de fonte, mas essa água ela não é trocada, isso que era inicialmente baixo vai se acumulando, chega em um determinado tempo, um determinado momento, que as concentrações são altas, estressantes e podem levar até a morte. Então, no caso do sistema de recirculação, a biofiltração ou os filtros biológicos são praticamente componentes obrigatórios, porque esses processos naturais, né, que se verificam nos sistemas abertos e a própria renovação de água que se faz nesses sistemas abertos já eliminam, né, reduzem bastante a concentração de amônia e nitrito. Nos sistemas fechados você não tem isso, então a utilização da biofiltração é praticamente obrigatória. Entretanto, se as concentrações de amônia na água subterrânea são muito altas, elas podem comprometer, né, a produção, independentemente do sistema de cultivo utilizado. Claro, né? Se a concentração, por exemplo, de amônia passar de 3, 5 miligramas por litro, concentração de amônia total, em qualquer sistema isso vai estressar os animais. As técnicas de biofiltração das águas subterrâneas são similares àquelas utilizadas nos sistemas de recirculação de água. O biofiltro basicamente é o mesmo, tá? Um biofiltro para manutenção da qualidade de tanques de recirculação, tá? Tanques de sistema fechado, e o biofiltro de tratamento de água subterrânea. O desenho, né? A engenharia do biofiltro é praticamente a mesma. Para facilitar a manipulação da água, seria importante instalar um tanque de tratamento, né? Ou seja, você poder fazer as manipulações necessárias na água em um tanque sem os animais, né? Não povoados, um tanque exclusivamente para tratamento.
É bem mais seguro, né, conveniente ter uma situação dessa, um tanque exclusivo para tratamento, do que você ter, no mesmo tanque de criação, você fazer os tratamentos necessários. Existem alguns tratamentos mais incisivos, né, mais agressivos à biologia animal, que você pode ter problema de mortandade por causa disso. Então, esses tratamentos mais agressivos, né, uma cloração, por exemplo, né, a aplicação de uma cal, seria interessante fazer em separado, tá? Apenas a água num tanque de tratamento. Depois que essa água se equilibrar, ela tiver os parâmetros físico-químicos dentro da normalidade para a espécie, aí você bombearia essa água, você transfere essa água para o tanque de criação, tá? O tamanho do tanque de armazenamento, claro, vai depender do espaço disponível, a demanda diária de água tratada, né? E as medidas, né? Os parâmetros de biofiltração, que tem a ver com as concentrações de amônio e nitrito da água que vai ser tratada. Esse tanque de tratamento permite dar tempo para que a água subterrânea seja tratada antes de ser usada na aquicultura, ou seja, é muito mais conveniente você ter esse tanque em separado. Também vai fornecer uma reserva de água tratada em situações quando problemas, né, surjam, né, e você tem um acesso rápido, né, você já tem uma água pronta, tratada, para fornecer aos tanques de criação. Então, se você tiver, por exemplo, que fazer uma troca de água de emergência, né, você tem ali já um reservatório de água tratada pronta para uso, né? Então você vai conseguir fazer essa troca sem maiores problemas, né? Se você não tem essa reserva de água tratada, não vai dar tempo de você captar água nova, tratar a água e atender aquela situação emergencial, tá? Atender aquela situação emergencial. Se as concentrações de amônio forem relativamente baixas, 0,2 a 0,5 miligramas por litro de amônia total, e o tempo de contato for longo o suficiente, uma solução simples é criar um reator com filtro em movimentação, tá? Dentro ou em adição ao tanque de armazenamento. Pessoal, então é o seguinte, o biofiltro convencional, tá? O substrato filtrante, o meio de adesão das bactérias nitrificantes, ele é fixo, né? Ele é imóvel, tá? Agora existe uma inovação, tá? Já há algum tempo bastante interessante, que é você ter uma agitação, uma aeração de água dentro desse biofiltro capaz de movimentar esses elementos filtrantes, esses substratos dentro da água. Com isso, obtém-se uma maior oxigenação, tá, de toda a superfície daquele elemento filtrante, daquele substrato. Porque imagine, se você tem um substrato convencional, um leito filtrante, né, as camadas que estão abaixo, as camadas de elemento filtrante que estão abaixo das camadas mais superficiais, vão ter uma oxigenação menor, certo? Aquelas que estão em contato diretamente com a água vão ter uma oxigenação maior. Se você pega esse material e faz com que ele se movimente, né, seja agitado dentro do filtro, o que é que acontece? As bactérias vão permanecer aderidas ali, só que você vai ter um grau de oxigenação dessa água em tratamento muito maior.
É o que está sendo mostrado aí, tá? Uma unidade bastante simples, um biofiltro desse tipo, tá? Biofiltro aeróbio, né? Com substrato móvel, tá? Biofiltro aeróbio com substrato móvel. Essa foto foi tirada num sistema de produção de aquicultura de peixes ornamentais marinhos, tá? Então é interessante fazer esse tipo de alteração, né? Na engenharia do filtro, você sair de uma condição substrato imóvel, tá? Fixa, para um substrato móvel, em que você vai ter uma eficiência de filtração pela maior oxigenação da água, muito maior, certo? Vamos continuar aqui. Se uma aeração pesada, né, forte, é utilizada para mover o meio filtrante dentro desse reator aeróbio, tenha atenção para prevenir que bolhas de ar causem o problema da supersaturação gasosa, tá? Claro que isso tem que ser dosado, né? Não é simplesmente colocar no máximo, né, a entrada de ar e de água que vai causar esse fluxo, né, essa agitação dentro do filtro. Você tem que dosar isso, porque se não dosar, se colocar excessivo, exagerado, tanto a aeração quanto o fluxo da água, isso pode causar o aparecimento do problema da supersaturação gasosa, que lá na frente pode causar a doença da bolha de gás, tá? Esse problema pode ser prevenido através de um desenho cuidadoso do sistema, tá? E de uma aeração light, né? Uma aeração mais moderada e um fluxo de água igualmente light, moderado, que mova essas contas, né? Esses beads, que mova o material filtrante de um modo conveniente, sem exagero, tá, pessoal? Como tudo, né, pessoal, os extremos são ruins. Se você exagerar na entrada de ar, a oxigênio na aeração e na movimentação da água, isso pode causar esse problema da supersaturação gasosa, tá? O caso aqui seria de oxigênio, certo? Que vai lá na frente, talvez levar ao problema, o aparecimento da doença da bolha de gás, tá? Tanques de armazenamento adicionais após o reator biológico, o biofiltro, podem também ajudar na remoção de gás caso haja supersaturação gasosa, tá? Então você poderia adicionar outros tanques de armazenamento para num deles, né, você fazer a remoção desse oxigênio excessivo, né, que se concentrou no reator aeróbio, tá? No biofiltro. Se você tem problema de limitação de espaço, de área, você pode trabalhar com biofiltros mais compactos, tá? Existem diferentes soluções para esse caso, né? Para quem não tem espaço para trabalhar, existem outras tecnologias que você consegue uma mesma eficiência filtrante com unidades menores de filtração, tá? O bombeamento, dá uma olhada aqui. Uma solução que pode ser empregada para aumentar a eficiência de biofiltração é você fazer um sistema fechado, um sistema de recirculação no biofiltro, ou seja, você tem o efluente do, do biofiltro, ou seja, a água já tratada, só que não teve uma remoção como esperada, tá? Ela seria levada para um tanque de armazenamento que devolveria essa água para uma nova passagem no biofiltro. Isso poderia, esse loop, né? Esse circuito, ele poderia ficar operando até que você tenha na saída do biofiltro a qualidade desejada. Enquanto isso não acontecesse, né, você pegaria
e recircularia, né? Devolveria essa água para uma nova etapa, né? Um novo ciclo de tratamento dentro do biofiltro. Já estamos com 20 minutos, vamos dar uma paradinha aqui, a gente já continua.